pessoal, eu sou o Hudson, do projeto das Nossas Vozes, dos Economistas, e hoje a gente está com um convidado muito ilustre aqui, o reitor da nossa universidade, da Rural, o professor Roberto, que é o nosso companheiro de profissão também, outro economista, outra voz da economia, e ele vai ajudar a sanar uma dúvida que a gente vê o tempo todo na televisão, as pessoas falam, os candidatos políticos falam, mas afinal, o que é política fiscal? Bom, política fiscal é a ação das funções do Estado em impactar a economia. Ou seja, a ação do Estado em gastar e arrecadar, afetando o crescimento da economia, afetando a renda da economia, afetando o emprego da economia. Então, se o governo gasta, ele contrata mais pessoas, ele contrata mais empresas, que por sua vez contratam mais indivíduos, que por sua vez geram mais renda. Por outro lado, se ele tributa, faz algum tributo ou cobra algum tributo, isso impacta numa empresa, impacta numa pessoa, impacta em sua renda, impacta em seu consumo e gera um efeito na economia. Então, a política fiscal é a forma que nós economistas temos de tentar, através dos instrumentos do governo, de gastos e arrecadação, afetar o resultado da economia, emprego, renda e inflação. E aí, como o senhor falou, né? Ele gasta ou ele tributa para arrecadar. E o que seria esse política fiscal expansionista ou contracionista, que as pessoas muito falam? A política fiscal ela vai ser expansionista quando as ações do governo afetam a economia no sentido de crescer, de fazer gerar crescimento da economia. Então, a produção aumenta, que por sua vez a renda aumenta, que por sua vez gera um resultado na sociedade. Quando faz uma ação de uma política fiscal contracionista, você reduz o impacto na economia. Então você reduz a produção da economia, você reduz a renda, você reduz o efeito que vai gerar na economia. E aí é importante separar um pouco quando você coloca diversas dúvidas existentes, que é a política fiscal de resultado fiscal. Resultado fiscal é algo contábil. Então, déficit primário, superávit primário, orçamento público são peças tanto de planejamento econômico quanto de contábil do resultado fiscal. A política fiscal é a ação que o governo pode fazer, os policymakers, os formadores de política econômica podem fazer para afetar a economia. Se mistura muito o resultado primário do governo com uma ação de política fiscal. E isso tem sido um erro constante na avaliação de vários economistas. O Brasil tem recorrido e, infelizmente, tivemos aí a proposição do próprio governo de um déficit zero para o ano que vem, contestado, inclusive, pelo próprio presidente, que não é a ação da política fiscal, mas sim o resultado esperado, contado para o ano que vem. Entendi. Você poderia simplificar como que essas políticas acabam impactando no dia a dia do brasileiro? Se a gente parar para pensar, quando o governo gasta, eu falei, ele contrata pessoas, contrata empresas, essas empresas geram produtos que, por sua vez, vão contratar mais pessoas e geram mais renda para a sociedade. Isso aumenta o montante da massa salarial. Por sua vez, o próprio gasto do governo e a arrecadação do governo ele pode ser gerador de um processo distributivo dentro da sociedade. O exemplo é o próprio campus aqui em Nova Iguaçu. Se o governo tomasse a decisão de gastar esse recurso numa área já desenvolvida e não na Baixada Fluminense, o impacto teria um impacto na economia, teria uma geração de crescimento na economia, mas não teria uma distribuição de renda. Então, quando o governo decide gastar, ele toma uma decisão não só de realizar o gasto, mas ele toma uma decisão de distribuição de renda também. Quando o governo, o município, o estado, o próprio governo federal toma uma decisão de gastar numa região mais central que já está desenvolvida, ele está gerando uma concentração da renda já existente naquele local. Quando ele toma uma decisão de gastar na periferia, quando ele toma uma decisão de gastar na Baixada Fluminense, na zona oeste do Rio de Janeiro, ele toma uma decisão de redistribuir
esse gasto arrecadado em algum momento para a sociedade. Então, além de gerar um processo de crescimento econômico, você gera um processo de redistribuição de renda. Agora, tem uma outra percepção, e aí é uma explicação, depende muito dos economistas que estão avaliando o processo, que a despesa do governo gera inflação. Isso é uma causalidade provocada em uma das teorias apenas existentes na economia. Quando você pensa em uma outra percepção, uma outra visão teórica, o gasto do governo não gera inflação, não é um peso para a sociedade, muito pelo contrário, é um fator motivador e impulsor do desenvolvimento econômico. Já tivemos isso em vários momentos da nossa história. Desde a época que começamos a gerar o desenvolvimento econômico, foi um desenvolvimento econômico puxado pelo Estado. Quando tomamos a decisão, lá na década de 90, de reduzir a participação desse Estado, a taxa de crescimento da economia no Brasil se tornou muito pífia e, em alguns momentos, até negativa, como foi a década passada que nós vivenciamos. Então, o Estado indutor do desenvolvimento econômico, de geração de crescimento econômico, depende da política fiscal, que é esse instrumento que os economistas desenvolveram a partir, com base na teoria econômica. E é muito legal a gente ver como impacta também a gente, aluno do IEM, de poder ter uma universidade pública na Baixada, e que hoje é referência, né, entre as universidades federais, justamente pela administração. E só mais um complemento, tem uma questão que envolve diretamente a vocês, que é a assistência estudantil, o PNAES, que é uma política de distribuição de renda diretamente. Então você utiliza o instrumento fiscal para distribuir a renda diretamente. Arrecada de uma pessoa e transfere renda para outra pessoa. O PNAES ele está envolvido nessa distribuição de renda, como está o Bolsa Família, como está as aposentadorias. São recursos arrecadados e transferidos para outras pessoas realizarem gastos e não o próprio Estado. Então, pessoal, se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like, compartilha com seus amigos aí que são ou não são economistas. Espero que a gente possa disseminar cada vez mais o conhecimento e que as pessoas fiquem por dentro do debate. Afinal, as nossas vozes da economia estão aqui para falar para vocês na linguagem que seja compreensível, né?